Lucas capítulo 15, versículo 11. Antes da gente ler o texto, creio que todos já conhecem o texto do filho pródigo, da parábola do filho pródigo. E eu gostaria que a gente tentasse fazer um exercício de imaginação e tentar realmente entrar dentro dessa história. Para a gente conseguir, talvez, sentir aquilo que aquele filho sentia e também entender melhor o que o pai sentia. Creio que é de conhecimento de todos aqui a parábola do filho pródigo. Então, que não seja apenas uma leitura aqui. A gente pode fazer esse exercício de realmente entrar dentro do texto para o Senhor falar conosco através dessa linda história. A partir do versículo 11, diz assim: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Lucas capítulo 15, a partir do... Agora a gente está no 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Até aqui. Irmãos, vocês já fizeram a seguinte pergunta algum dia na vida de vocês: por que eu nasci? Qual é o propósito da minha vida? Eu já fiz essas perguntas algumas vezes. Por que eu existo? Qual é o motivo da minha existência? Qual é o motivo da sua existência? Vocês já fizeram essa pergunta? Às vezes, em umas situações da nossa vida, nós devemos fazer essas perguntas. Qual é o propósito real da minha vida?
na medida do possível, gostaria de tentar entender melhor essas perguntas à luz desse texto. E creio, irmãos, que a gente já conhece essa parábola e na língua portuguesa ela foi traduzida aqui, colocada no título da parábola do filho pródigo. Mas, de fato, essa não é uma parábola para contar a história de um filho rebelde. Essa não é uma parábola que o foco da parábola é o filho rebelde. Essa é uma parábola para contar o que é o coração do Pai. Como é o coração de Deus. A melhor maneira de ler essa parábola, essa história, é contemplando o coração de Deus. Nosso Senhor, Ele está nos mostrando nessa parábola como é o amor dele. Como é o seu coração. Ele nos mostra aqui o que é o nosso coração caído, de um homem caído, mas acima de tudo, Ele mostra o que é o seu coração. Apesar de nós. Ele mostra o que é o seu grande amor. Apesar de nós. E no começo desse texto, a gente pode ver a atitude aqui de um jovem, um filho, que ele despreza o seu pai. Ele diz: pai, eu quero a minha parte da herança. Quero aquilo que me pertence. Se vocês forem, não precisem abrir, mas se vocês forem lá em Provérbios capítulo 20, versículo 21, vai dizer lá que uma herança, fora do tempo, ela não é abençoada. A posse antecipada de uma herança, ela não será abençoada. E quando a gente lê as Escrituras, ali principalmente no Velho Testamento, vai dizer que alguém só poderia tomar posse da herança depois que o pai morresse. Antes do pai morrer, você não pode tomar posse da herança. Então, quando o filho ele pede a sua parte da herança, é o mesmo que ele está dizendo para o pai assim: pai, já que o Senhor não morre, dá uma parte da minha herança. Era quase um desejo pela morte do pai. Já que você não morre, me dá o que me pertence, a minha parte, para eu me alegrar com os meus amigos, para eu gastar com o que eu quiser, com os meus prazeres, para eu desfrutar a minha vida. Era isso, nas entrelinhas, que aquele filho estava pedindo para o seu pai. Já que tu não morres, dá a minha parte. O pai então deu a parte que era do seu filho, e diz a Bíblia que esse rapaz, esse jovem, ele foi para uma terra distante, e ali ele gasta todos os seus bens, toda a sua herança, e diz que ele viveu uma vida dissolutamente. O que é isso? Uma vida desregrada. Uma vida fazendo aquilo que ele bem entende. Aquilo que todos os prazeres carnais que ele poderia ter, ele viveu. Ele aproveitou. Isso é viver dissolutamente, pervertidamente. Ele gastou com seus prazeres até um dia ser encontrado de uma maneira humilhante, dentro de um chiqueiro. É o que o texto está dizendo. Ele estava miserável, sem agora nenhum recurso. E o pai define esse filho como um filho morto. Aqui está um filho morto, filho perdido. Ele diz: meu filho que estava morto. Então aqui ele está perdido, morto. E meus irmãos, de certa maneira, a gente pode trazer esse texto para a nossa realidade, e essa também era a nossa condição, não era? A palavra fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então nós podemos nos encontrar na vida desse filho. Mas, irmãos, Deus, Ele não nos criou para ser apenas as suas criaturas. Por isso que eu perguntei, será que a gente já fez essa pergunta? Por que eu fui criado? Qual é o propósito da minha vida? Irmãos,
não é para sermos apenas criaturas de Deus. Deus nos criou para que pudéssemos viver com Ele e viver um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Deus nos criou para nós sermos seus filhos e Ele ser o nosso Pai. Ele nos criou para que nós pudéssemos experimentar dessa paternidade de Deus. Para isso que Ele nos criou. Deus nos criou para que pudéssemos conhecer sua paternidade. E quando nós estudamos essa parábola, nesses primeiros versículos que a gente leu, a palavra filho aparece 7 vezes. E a palavra pai aparece 10 vezes. Por quê? Porque essa parábola não é uma parábola sobre um filho rebelde. Essa parábola, ele vai falar do amor e do coração do pai. Porque essa é a grande ênfase da parábola. Mostrar o coração do pai. Essa parábola também mostra o coração humano. Essa parábola ela mostra o nosso coração, tanto no filho mais moço, quanto no filho mais velho. O filho mais velho não é a nossa intenção entrar na vida dele, só no novo. Mas o coração dos 2 filhos, ele mostra também como é o nosso coração. Irmãos, o que significa deixar a casa do pai? Deixar a casa do pai é deixar a sua identidade. É esquecer da paternidade de Deus. Quando você deixa a casa do pai, você esquece do pai. Você não quer saber do pai. Você não quer saber dos cuidados do pai. Quando um filho rebelde se rebela contra seu pai, paterno, humano, e sai de casa, o que isso está dizendo? Não, eu não preciso dos seus cuidados. Eu não preciso mais que você fique por minha conta, me vigiando. Não preciso mais de você. Então, quando nós saímos da presença do pai, da casa do pai, nós estamos perdendo essa paternidade de Deus. Estamos jogando fora, deixando, esquecendo, deixando para lá. Mas, irmãos, Deus ele não nos criou para isso. Deus não nos criou para o inferno. Ele não nos criou para vivermos os nossos prazeres. Para vivermos como, segundo ali Juízes retrata, aquilo que nós bem entendemos. Aquilo que nós julgamos certo, então nós vamos viver nesse caminho. Deus não nos criou para isso. Deus não nos criou para nos limitarmos aos prazeres dessa terra. Nós fomos, irmãos, planejados por Deus para desfrutarmos da paternidade de Deus eternamente, tanto agora como na eternidade. Para isso que nós fomos planejados, para isso que nós existimos, para isso que nós fomos criados. Por isso, irmãos, a maior necessidade nossa como jovem é conhecermos a Deus. É conhecermos a paternidade de Deus, conhecermos a Deus como Pai. E eu não falo conhecer a Deus de modo religioso. Eu não falo conhecer a Deus de modo intelectual. Eu não estou interessado em saber em quantas vezes você leu a Bíblia toda. Claro que isso tem sua importância. Mas a maior carência do ser humano, a maior carência nossa, é conhecermos a Deus de intimidade, de realidade, de relacionamento íntimo com Ele. A maior carência do ser humano. Nós conhecermos a Deus estando lado a lado com Ele. Querendo estar na sua presença. Querendo que Ele fique do nosso lado diariamente. Quando a gente for fazer, a gente quer que Deus esteja do nosso lado. Então essa é a maior carência do homem. Um relacionamento íntimo, profundo com Deus. Quando o homem, então, irmãos, perde essa experiência, perde esse relacionamento, perde, então, esquece dessa paternidade de Deus, esquece que Deus quer andar conosco, do nosso lado. Quando o homem esquece isso, o que acontece? Ele passa, então, a viver para si.
Ele começa a olhar para si mesmo, para os seus prazeres, começamos então a viver para nós mesmos. Por isso a importância de nós nos relacionarmos com Deus, porque na medida que nós nos relacionamos com Deus, temos experiências com Deus, a gente vai viver menos para nós e mais para Ele. O nosso desejo vai ser sempre conhecê-lo mais. Mas quando nós perdemos, irmãos, quando nós não temos esse conhecimento, quando nós não temos essas experiências, esse relacionamento, nós passamos então a viver para si, viver para nós mesmos. E o que é viver para si? Viver para si é viver fazendo seus prazeres carnais, aquilo que a carne ama, aquilo que o homem caído adora. E nós vivemos para esses prazeres. Isso é viver para si. Para prazeres transitórios do pecado, como diz ali em Hebreus. Foi exatamente, irmãos, isso que aconteceu com esse filho. Ele buscou vida fora da casa do pai. E, irmãos, buscar vida fora da casa do pai é você perder completamente o propósito da sua vida. Qual é o propósito da sua vida? Você acha que você vai encontrar o propósito da vida longe de Deus? Longe da casa do pai? Longe dos irmãos? Nesse mundo, irmão, os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, elas vivem sem propósito. Elas não têm um propósito real. Existe uma frase de um irmão que ele diz assim: que triste é você viver toda a sua vida dedicando o seu esforço, o seu tempo, toda a sua vida a um propósito que no final dela você vai descobrir que foi o propósito errado. Não foi para isso que o Senhor te chamou. Não foi para isso que você foi criado. Imagina, você viver 70 anos em busca de coisas, em busca de várias coisas, e aí chega no final da sua vida, você percebe que você buscou as coisas erradas. Essa é a vida de uma pessoa que não conhece o Senhor. Pessoa que não conhece o Senhor, ela vive sem propósito. Ela não tem um propósito definido. Ela vive uma vida sem esperança. Ela não tem nenhuma esperança. A pessoa sem Deus, ela está completamente perdida. E qual é o fim das pessoas que não conhecem o Senhor? É a mesma desse jovem. Esse é o fim da vida. Por que, irmãos? Por que eu falo isso? Porque tudo que nós fizermos, tudo que nós colocarmos o nosso tempo para fazer e para conquistar e para obter nesse mundo, o que nós vamos levar? Eclesiastes fala que para a sepultura, que para onde todos nós iremos, se caso o Senhor não voltar, todos nós passaremos pela morte, a não ser que você seja um Enoque. Mas, se não tem nenhum Enoque aqui, nós passaremos pela morte. E o que nós levaremos, irmãos? A gente pode levar as riquezas que conquistamos aqui. O que nós levaremos? Aquilo que nós devemos levar está descrito lá em Apocalipse, capítulo 14. Diz que na eternidade as nossas obras nos acompanharão. E quando a Bíblia fala de obras, não está falando sobre obras boas, filantrópicas, aquelas coisas que nós vamos fazer achando que por conta delas nós seremos justificados diante de Deus. Eu ouvi certa vez, na época que o Michael Jackson morreu, uma pessoa chegou para mim e falou: mas eu acho que o Michael Jackson vai para o céu, ele ajudava milhões de pessoas, ele doava muito dinheiro. São essas obras que nos justificam? Diz a palavra que as nossas obras, elas não passam de trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? Antigamente, as pessoas usavam pano, as mulheres, para tampar a sua menstruação, que ele era um trapo. E aí a palavra fala que as nossas obras são como esse trapo. Serve para nada. A palavra fala que as boas obras, elas já foram preparadas para que andássemos nela. Então, o que são essas boas obras?
Que obras são essas que nós levaremos para a eternidade? Uma vida de retidão, uma vida de piedade, uma vida de temor a Deus. Boas obras, irmãos, é o caráter de Cristo formado em nós. Isso são boas obras. Porque imagina, se em nossa vida for estampado o caráter do Senhor, como que nós seremos? Como serão nossas obras, nossas atitudes? Então esse é o caminho das boas obras. Uma vida de temor ao Senhor, uma vida de retidão, de amor. Então quando aquele filho, ele sai da casa do pai, ele perde então a sua segurança, ele perde a sua identidade, perde a sua proteção, sua provisão, perde seu prazer. Saiu da casa do pai. Sabe o que ele achava? Que a sua provisão, que o seu prazer, que a sua segurança estava na sua herança. Ele achava que a herança traria para ele toda a alegria que ele desejava conquistar. Mas a palavra fala que aquela herança virou pó. Houve uma fome naquele país e rapidamente toda aquela herança se dissipou. E agora ele se encontra aqui totalmente, irmãos, desamparado. Totalmente miserável. E o texto então segue dizendo que chegou ao ponto desse jovem ser encontrado num chiqueiro e cuidando de porcos, e seu estado era tão deplorável. Vamos tentar aqui entrar na vida desse jovem. Seu estado era tão deplorável que ele olhava para a comida daqueles porcos e desejava matar sua fome naquela comida. Um homem que saiu rico da casa do pai, com toda a sua herança, pouco tempo depois, está sem nada, desejando matar a fome com comida de porco. Mas no versículo 17, o que diz aí? Diz que ele caiu em si. Sabe o que é cair em si? É aquele momento de iluminação espiritual pela misericórdia de Deus, que Deus é um Deus misericordioso. Ele é iluminado espiritualmente, em que você olha e aí você começa a fazer as seguintes perguntas: quem que eu sou? O que eu vim fazer nessa terra? Qual é o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu vivo essa vida? Por que eu sou assim? Irmãos, tem dias que a gente precisa fazer esse tipo de pergunta. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos fazer esse tipo de pergunta. Cair em si é aquele momento onde a luz de Deus brilha no nosso entendimento. Pelas misericórdias de Deus, a gente começa a fazer essas perguntas: para onde que eu vou? Aonde que eu vou passar a eternidade? Quem foi que me criou? Que mente foi essa que me criou? Por que eu nasci? Por quê? Talvez, irmãos, nós podemos pensar como os céticos pensam. Olha, eu sou fruto do acaso. Tem uma música que fala assim: o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Ah, o acaso. Eu sou fruto do acaso. Talvez eu seja fruto da evolução que há bilhões de anos vem acontecendo e sou fruto da evolução. A explosão que aconteceu, o Big Bang formou tudo isso que nós vemos e estamos aqui. Será que é isso? Ou podemos, irmãos, dizer como Davi, no Salmo 139, versículo 14, diz: de modo extraordinariamente eu fui formado. Você pode pensar que uma mente completamente divina formou você, me formou. Nós fomos formados por Deus. Diz a palavra que Ele já nos via numa substância ainda informe. Na barriga, no ventre, Ele já nos olhava para nós. E ali Ele já nos amou. Então, você nunca pode dizer, pensar que você não tem importância, que eu sou fruto do acaso, que todo mundo me esqueceu. Deus olhou para cada um de nós, irmãos, no ventre da nossa mãe. Por isso,
A Bíblia nos ensina que esse ser que nos formou, a Bíblia nos ensina a chamá-lo de Pai. Ele é o nosso Pai. Por isso o foco dessa parábola é o amor do Pai. Quando esse filho está voltando, aí no versículo 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. O que esse jovem percebeu? Ele percebeu que ele não perdeu a sua provisão, que ele não perdeu a sua segurança, o conforto da sua casa. Sabe o que ele tinha perdido? O seu pai. O jovem percebeu que o que ele tinha abandonado não era apenas a sua casa. Ele abandonou o pai. Porque o pai era a casa. A casa era o pai. A sua proteção era o seu pai. O seu prazer era o seu pai. O pai era tudo. Tudo que ele deixou para trás era seu pai. Por isso, irmãos, quando nós decidimos, talvez, se você um dia decidir isso, deixar a casa do pai, deixar os irmãos, você não está deixando os irmãos para trás. Você não está dando as costas para os irmãos, ou até mesmo dando as costas para os ensinamentos do seu pai terreno, da sua mãe. Você está deixando o seu pai celestial. Você está dando as costas para o próprio Senhor, quando você decide então sair da casa do pai. Você está desprezando o Pai Celeste. Mas aquele filho, ele cai em si e ele diz: irei ter com o meu pai. E ele queria voltar para a casa do pai, mas não mais na situação de filho. Não mais na condição de filho. Por quê? Porque ele não se sentia mais digno de aceitação. Olha tudo que ele fez. Ele dizia para si mesmo: eu vou ter com o meu pai e vou dizer para ele: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu pequei contra os céus e contra ti. Aceita-me como um dos seus funcionários. Sabe o que é a palavra funcionário? É o mesmo que diarista. Aquele que trabalha por uma diária. Ele achava, irmãos, que o pai era incapaz de amá-lo por tudo que ele tinha feito, por tudo o que ele era, por tudo que ele fez. Ele achava que o pai era incapaz de amá-lo. Ele volta achando que poderia ser aceito apenas como alguém, um trabalhador que trabalha pela comida. Agora, olha aí a surpresa no versículo 20. Levantando-se, foi para seu pai. E quando estava longe, seu pai o viu. Essa palavra viu, ela é muito importante. Ela aqui dá uma ideia de alguém que olha por um caminho por muito tempo. Alguém que fica com seus olhos fixos em um caminho por longo tempo. Então, qual a ideia dessa palavra viu nesse texto? É que o pai, em alguns momentos do dia, ele saía e ficava olhando por aquele caminho aonde um dia o seu filho tinha dado as costas para ele. Creio eu, né, na história, que todos os dias aquele pai ia e ficava longo período olhando fixamente por aquele caminho que um dia o seu filho tinha saído. E por que ele ficava ali olhando? Porque ele tinha certeza que um dia aquele filho voltaria. E por que ele tinha certeza que voltaria? Irmãos, porque eu creio que aquele pai sabia que aquele filho, por mais que tinha ido embora, ele sabia que nunca encontraria alguém que o amasse tanto quanto o seu pai. Por isso ele todos os dias olhava fixamente naquele caminho, crendo que um dia o seu filho voltaria. E esse dia aconteceu. Por ali ele viu seu filho voltando. E a palavra diz aí que o pai se compadeceu. Sabe o que é se compadecer? É exercer misericórdia. Porque provavelmente, na saída desse filho,
ele saiu com muitos animais. Talvez com uma caravana, carregando toda aquela herança. E na volta, seu pai vê apenas um homem, provavelmente maltrapilho, desfigurado, e apenas um homem, sem nada. E aí o seu pai, então, se compadece. Ele tem misericórdia. E sabe o que é ter misericórdia? É olhar para a miséria do outro e tomar o seu lugar e colocar aquela miséria sobre o seu coração. Meus irmãos, aqui começa então a ser revelado o coração do nosso Deus, o coração do nosso Pai. Porque foi isso que Ele fez e faz conosco todos os dias. A palavra fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todos os dias. Sabe o que aconteceria se um dia a misericórdia de Deus não se renovasse sobre a minha e a sua vida? A palavra fala que nós seríamos consumidos. Mas, graças a Deus, a misericórdia de Deus dura para sempre. Dura para sempre. E nós somos o alvo da sua compaixão diariamente. Todo dia. Dia após dia. Deus tendo misericórdia conosco. Irmãos, às vezes, quando eu vou orar, eu fico até com vergonha. Falo, Senhor, de novo, tem compaixão de mim. Porque eu sou muito miserável. E a gente se conhece, eu sei o que é o meu coração. E aí eu fico impressionado, porque todo dia as misericórdias do Senhor estão lá, se renovando sobre a minha vida e sobre a sua. Então aqui começa a ser descoberto, revelado o coração desse pai. Ele se compadece, ele toma o lugar, pega aquela miséria do seu filho e põe sobre o seu coração, se compadece, ele tem misericórdia. Irmãos, nós fomos diariamente alvos da misericórdia de Deus. Lá naquela cruz ele mostrou tamanha misericórdia, porque ele tomou o nosso lugar. Nós que deveríamos morrer, nós que estávamos distantes de Deus, da comunhão com Ele, mas Ele então vem, resgata-nos, Ele toma o nosso lugar, Ele toma a nossa morte, para que nós pudéssemos novamente ter um propósito de vida, viver para Ele, para que novamente nós pudéssemos nos relacionar com Ele, porque o véu, como nós cantamos, estava coberto. Nós não poderíamos entrar na presença de Deus, agora esse véu foi rasgado, nós podemos nos relacionar com Deus. Irmãos, isso é compaixão. Isso porque Deus teve misericórdia de nós. E Deus, irmãos, não desiste de você, não desiste de mim. Ele não desiste de nós. Isso é maravilhoso. Não desiste. Por mais que você vá para longe, por mais que você se disperse, por mais que você vire as costas para o Senhor, diz o irmão que a luz continua brilhando nas suas costas. Ele não desiste de nós. Ele não nos planejou para o inferno. Não foi para isso que nós fomos criados. Ele não planejou ninguém para o inferno. Ele nos planejou para sermos seus filhos. E Ele ser o nosso Pai. Ele quer cuidar de nós. Ele quer cuidar de você, de mim. Ele quer que nós estejamos debaixo da sua mão ali poderosa, para que Ele possa nos governar, cuidar de nós. Deus quer, irmãos, que nesse mundo nós vivamos debaixo do seu cuidado, da sua paternidade. Por isso que uma vida sem Deus, nesse mundo, é uma vida completamente sem sentido. Não faz sentido. A palavra fala que o Senhor pôs os dois caminhos, a vida e a morte. O que nós vamos escolher? Nós vamos decidir, então, sair e escolher a morte? O Senhor tem tanto para nos dar. Do seu anelo, do seu amor, da sua misericórdia. A vida, então, só passa a ter sentido quando nós estamos debaixo dessa paternidade de Deus. Concluindo aí, irmãos, Ana Clara reclama que eu falo muito, já falei. Além do pai se compadecer, diz aí que o pai correu. Essa palavra correu aqui, ela é muito importante. Ela era uma palavra usada para os atletas.
os atletas olímpicos ali na época da Grécia Antiga. Então aqui é justamente isso que o pai está fazendo, ele está correndo muito. Ele está correndo muito em direção do seu filho. Sabe o que o pai fez? Aquele caminho onde ele viu, ele correu para o seu filho. Irmãos, é interessante notar que não foi o filho que correu para o pai. Foi o pai que correu para o filho. Porque a iniciativa de salvação é de Deus. Foi ele que decidiu nos salvar. Foi ele que desceu até nós. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Deus que nos escolheu. Ele que desceu. Ele que deixou a sua glória e habitou entre nós. A iniciativa de salvação é sempre de Deus. Deus planejou, irmão, te salvar. Deus planejou salvar cada um de nós. Ele não apenas nos planejou nos trazer existência, para que vivêssemos aí sem rumo. Não, ele planejou nos salvar. Se, irmãos, você ainda não teve essa experiência com Deus, procure ter. Porque talvez o Senhor está correndo a teu encontro. Às vezes você está distante aí, ainda não teve uma experiência clara com Deus, e o Senhor então está correndo na sua direção, ansioso para te salvar. O texto prossegue dizendo, depois que o pai correu, o pai o abraçou e o beijou. Aqui, a gente imaginando o texto, a gente pensa então que o pai deu um abraço no filho e um beijo no filho, mas não é isso. Que a palavra empregada aqui, talvez o melhor seria aí, o pai abraçando e beijando. Ele abraçava, beijava, soltava, abraçava, beijava, soltava, continuamente, abraçando e beijando aquele filho. Que tamanho amor. E aí dá a impressão que o filho fica incomodado com aquilo. No versículo 21, diz assim, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Sabe o que o filho, nas entrelinhas aqui, estava querendo dizer? Pai, eu não sou digno do seu abraço. Eu não sou digno do seu beijo. Eu não sou digno da sua compaixão, da sua misericórdia. Eu não sou digno do seu amor. Olha o que eu fiz. Eu destruí a minha herança. Eu não sou digno que o Senhor se compadeça de mim. Talvez era isso que o filho estava querendo dizer. Vocês acham que o pai se importou com essas palavras? Ele foi além. Além de se compadecer, além de correr, além de abraçar, além de beijar. Diz aí o versículo 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. A Bíblia tem algumas tipologias. Sabe qual é a tipologia de roupa na palavra? Dignidade. O filho estava dizendo, pai, eu não sou digno. Eu não sou digno. Então o pai fala, traga então a sua dignidade. Vista o meu filho de dignidade. Isso que está dizendo quando ele fala, tragam roupas para o meu filho. Sabe aonde está a nossa dignidade? No Senhor. O sangue de Cristo. Eu contei essa experiência um tempo atrás na reunião de jovens, lá no local, alguns irmãos vão lembrar. Eu, particularmente, irmãos, é uma experiência muito, muito forte para mim. Eu continuamente sou atacado na minha mente com essa ideia de que não sou digno. Vocês lembram quando eu falei isso? Porque eu me conheço. Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz. Tantos anos, tem 31 anos. Muitos anos da minha vida não foi dedicado ao Senhor. E continuamente eu sou atacado na minha mente com essas ideias. Você não é digno. Até mesmo, irmãos, para falar aqui para vocês. Isso é uma luta para mim. Porque na minha mente sempre vem, que é isso, senhor? O que você vai ensinar? Você não é digno. Eu não sou. Mas o sangue de Cristo nos faz dignos. E sobre cada um de nós, irmãos, está o sangue do nosso Senhor. O nosso Senhor, Ele é digno. E Ele tomou sobre si os nossos pecados.
e nos perdoou. Então, quando nós nos achegamos a Deus, nós não nos achegamos nas nossas obras. Deus olha para nós e vê o teu sangue. Então, agora sim, a justiça de Cristo está sobre você, então você é digno. Por isso que eu posso falar para vocês. Porque em Cristo eu sou digno, cada um de nós somos dignos. Fora de Cristo somos miseráveis. Longe do Senhor, quem? Do que nós podemos fazer? Mas em Cristo tudo posso. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Aquele filho achava que não era digno pelo que ele tinha feito. Ele diz, quantos pecados? Inúmeros pecados. O filho mais velho chegou e falou, olha, ele gastou sua herança com prostituição. Olha que pecado. O pai quer saber disso? Vista o meu filho de dignidade. Ele é digno, ele é meu filho. Irmãos, eu não sei o que você já fez na sua vida. Eu não sei quais pecados vocês já cometeram. E nem quero saber. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Se você está em Cristo, o sangue de Cristo te cobre de todo pecado. Não existe mais condenação para você. Não existe mais condenação para nós. Nós estamos em Cristo. Em uma pessoa. Nós não estamos baseados nos nossos atos, nas nossas obras. Estamos debaixo do sangue de Cristo. E Ele nos cobre de todo pecado. Em Cristo somos dignos. O texto prossegue aí dizendo, põe-lhe o anel no dedo. Sabe o que significa anel? Fidelidade. Juramento inquebrável. Não é, irmãos, a fidelidade de um filho rebelde. Não é nem mesmo a minha fidelidade. Eu tenho aqui uma aliança de casado, mas eu posso quebrar essa aliança. Eu, como um homem caído, eu posso trair Ana Clara com outra mulher, como a gente vê tantas pessoas. Mas o nosso Deus nunca quebra uma aliança. Ele é fiel para sempre. Sua fidelidade, ela dura para sempre. Ele não é como nós. Nós podemos traí-lo, mas ele jamais pode nos trair, porque a sua fidelidade dura para sempre. Então traga um anel no seu dedo. Põe um anel no dedo dele. Você pode desviar, você pode sair fora, você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Os olhos de Deus nunca vão sair de você. Se você é um filho, nunca. Os olhos de Deus vão te perseguir. Se você um dia se tornou filho de Deus, você nunca vai pecar em paz, sabia? Um filho de Deus, ele não tem paz para pecar. Se você é um filho de Deus, você vai pecar e a sua consciência vai te acusar. Sabe o que é isso? Os olhos de Deus atrás de você. Te acusando, na sua consciência, você está errado. Você não nasceu para isso. Você não nasceu para viver assim. Irmãos, que grande amor, que misericórdia. Ele vai fazer de tudo para te atrair novamente. Vai fazer de tudo. Ele não desiste de você. Não desiste, ele vai te atrair. De alguma forma ele vai te atrair se você um dia decidir ir para longe. Mas não perca seu tempo. Não sofra as consequências. E o pai segue dizendo, você é digno, eu sou fiel, eu não quebro a minha aliança, você é meu filho. Você pode quebrar a aliança, mas eu não quebro a aliança. Eu vou continuar te amando, eu vou continuar te perseguindo, vou continuar te atraindo. Esse é o nosso Deus. Põe-lhes um anel no dedo e sandália nos pés. Sabe o que significa sandália nos pés? Fala de preparação, equipar. Além dele nos atrair, ele vai nos equipar também para vivermos agora junto com ele. Para a batalha, nos equipar para a batalha espiritual que temos na nossa vida diária. Verso 23. Trazei também e matai o novilho cevado. Irmãos, não está escrito aqui um novilho cevado. Um bezerro cevado. Não, matai o novilho cevado.
Talvez essa seja uma das expressões mais bonitas desse texto, esse pequeno artigo "o". O que isso significa para nós? Provavelmente, no dia que aquele filho saiu dessa casa, com a sua caravana, levando seus bens, a sua herança, sua riqueza, dando as costas para o seu pai. Talvez naquele dia o pai chama seus funcionários e fala: qual que é o melhor bezerro que você está tendo aí? Mais novo. Prepara ele, guarda ele. Vai guardando, vai preparando ele, porque um dia esse filho vai voltar. E nós vamos fazer uma grande festa. Aquele bezerro, aquele novilho, ele já estava sendo preparado. O que está acontecendo aqui? Aquele bezerro que estava sendo preparado desde o dia que aquele filho foi embora, seu pai então manda trazer aquele bezerro. E, irmãos, diz a palavra que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Se você tem andado em caminhos, você sabe, eu não preciso saber, é você e Deus. Mas você tem andado caminhos desagradáveis a Deus, que você sabe que dessa forma você desonra o Senhor. Se você se arrepender, Deus é esse Pai, misericordioso, amoroso, bondoso, compassivo. E Ele vai fazer uma grande festa se um dia você se arrepender. Esse é o nosso Pai. Considere sua vida diante de Deus. Considere. Se você está distante desse Pai, lembra que esse Pai do Filho Pródigo é uma figura do nosso Pai Celeste. Talvez o Senhor esteja falando com você hoje. Não deixa para amanhã. Decida por Ele. A palavra fala, porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Há uma grande alegria, irmãos. Uma grande alegria. Se você se arrepender, se você que considera-se perdido, se arrepender, o Senhor está aguardando por esse momento. Ele está correndo por você, até você. O Senhor nos ajude. Amém? Em nome de Jesus.